Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMEcast, o primeiro e único episódio que debate a fundo os nossos problemas e oportunidades desse setor OPME, que é incrível, porém necessita sempre de atenção e atualização. E como você sabe, aqui nessa mesa só senta gente fera para conversar com a gente, afinal de contas precisamos trazer o que há de melhor e mais atualizado do nosso setor. E hoje o convidado é o Davi Uemoto, gerente executivo da Abraid. Davi, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Prazer enorme. Eu estou muito feliz aqui, pessoal, porque eu sou um ouvinte assíduo do OPMEcast, tenho acompanhado, já agradeci ao Danilo. Muitos professores aqui da vida também já passaram por aqui, então eu fico muito honrado de estar aqui nesse programa. Obrigado, Danilo. Davi, eu que agradeço. Eu acho que a gente está chegando já no final da temporada, final do ano, e é a primeira vez que a gente tem um representante de uma entidade, uma associação tão forte e representativa para nós do OPME como a Abraid. Então, eu acho que para começar, a gente tem que contextualizar. O que é a Abraid, né? O que ela faz, qual que é o intuito dela? Muito bom, Danilo. Obrigado. Bom, a Abraid é a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. É uma associação com mais de 30 anos e eu costumo falar, Danilo, que o nome ele não representa tudo que a Abraid faz, porque nós temos, além de importadores e distribuidores de dispositivos médicos, também fabricantes. Então, a gente está numa linha de que a Abraid ela é quase como um ecossistema do fornecimento de dispositivos médicos. Como falei, são mais de 300 empresas associadas em todas as regiões do nosso Brasil, aí, que é um país continental. Temos operadores logísticos, empresas de consultoria. Então, o nosso grande papel enquanto associação é juntar todos esses elos e gerar valor para o nosso sistema. Então, a Abraid tem perseguido isso há mais de 30 anos. Muito bom. E você, Davi? Você está na Abraid, mas como é que é a sua carreira dentro do OPME para chegar nessa posição hoje? Excelente, Danilo. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, pessoal. Então, eu tenho essa coisa da diplomacia e a associação, ela sempre fez parte até da minha missão de vida, né? Então, eu comecei em 2015 na Abimed, que é uma outra associação do setor, uma associação forte também, e eu me juntei à Abraid em 2021. Então, eu passei por diversas áreas. Eu passei pela área de relações governamentais, eu passei pela área de compliance, gestão de riscos, geração de conteúdo, e hoje eu estou na área de gerência executiva, né? Sou o gestor executivo da Abraid. E eu costumo dizer que passar por todas essas áreas me ajuda muito a entender quais são os problemas sistêmicos aí do nosso setor. Porque nós temos desafios de compliance, nós temos desafios relacionados à área de relações governamentais. A gente precisa levar o que é o setor de dispositivos médicos para deputados, senadores. As pessoas não conhecem. Não conhecem, mistura Danilo. com farma, mistura com outras Exatamente. coisas. É super interessante isso, porque eu costumo dizer que a gente começa explicando o que é o setor de dispositivos médicos na nossa casa. Naquele almoço de família, naquele churrasco dos amigos, não é, Danilo? O que você faz? O que você faz? Exatamente. Primeiro eu tenho que falar o que são relações governamentais. Depois, o que é compliance? E depois, o que são os dispositivos médicos? E a mesma coisa quando a gente vai conversar com o poder executivo, com o poder legislativo. Primeiro, a gente precisa dissipar essa imagem de que dispositivos médicos são medicamentos. São mundos totalmente distintos. Dispositivo médico tem uma alta heterogeneidade, até a gente costuma brincar, né? Tem uma frase da qual eu gosto muito, Danilo, que é do meu amigo Carlos Gouveia. Ele fala assim, do primeiro respiro, na verdade, até o último suspiro. Então, o dispositivo médico, ele nos acompanha ao longo da nossa vida. E desde o mais simples até o mais complexo.
No contexto da Braid, por exemplo, a gente trabalha muito com dispositivos médicos que são implantáveis, que são utilizados no contexto cirúrgico. Então, a gente precisa levar todos esses pontos, né, e levar essa questão dos dispositivos médicos para o público leigo também. Tanto que a gente, recentemente, criou uma campanha Produtos para a Saúde Cuidando de Você, que é para justamente levar informação de qualidade para o paciente, ele entender o que ele está usando. Porque assim, Danilo, normalmente as pessoas sabem qual que é o medicamento que ela usa. Exato, de Não cor. é? O pessoal até gosta de falar, eu tomo isso, tomo aquilo. Exatamente. Exato. Mas quando vai fazer uma Mas cirurgia, a mínima ideia. seja ela ortopédica, né, uma cirurgia cardiovascular, não sabe qual que é a marca do stent, não sabe qual que é a procedência, não sabe qual que é a qualidade daquele stent, não sabe qual que foi a prótese implantada, Perfeito. não sabe quanto tempo vai ficar, qual que é a durabilidade. Então, um dos grandes problemas que a gente identificou, a gente enquanto setor, o pessoal sempre fala, acho que você já ouviu falar nisso, assimetria de informação. Um elo da cadeia de valor em saúde tem mais informação do que o outro, e isso vai criando um clima de desconfiança. O porquê que a gente não reduz essa assimetria de informação e mais colocar o paciente no centro do cuidado e no centro das decisões também. Eu até participei de um evento recentemente, Danilo, que nós falamos, né? Todo mundo fala em nome do paciente, em nome dele. Aí todo mundo parou e falou, mas cadê o paciente na mesa? Porque é o fornecedor falando em nome do paciente, é o médico falando em nome do paciente, é o hospital falando em nome do paciente, e são as operadoras de plano de saúde também. E fica o paciente que a gente chama de ser fragilizado, que vai receber ali o tratamento, e ele não sabe o que estão decidindo em nome dele. Então, cientes disso, Danilo, e por isso que eu te parabenizo também por esse podcast, porque eu acredito que o podcast ele tem esse poder também de reduzir a simetria de informação. Tem muita gente assistindo, muito jovem profissional, que acabou de entrar no hospital ou acabou de entrar na equipe de vendas de uma indústria. Fala, poxa, Isso. obrigado. Eu aprendi ali com um formador de opinião uma dica importante. Eu fui na feira hospitalar esse ano e muita Legal. gente de hospital me parou para conversar comigo. Isso é muito gratificante, porque o hospital muitas vezes é o elo fraco da cadeia no sentido de que ali tem menos processo ou profissionais que não dominam as outras pontas. Não são profissionais de vendas, Isso. não são profissionais de logística, só que o hospital é onde tudo acontece. Então Exatamente. e o hospital, como já tivemos representantes de hospital aqui, ele sempre vai ter o core de cuidar do paciente. Isso. É a vida do paciente em primeiro lugar. Depois a gente olha logística, compras, né? Depois que o paciente estiver seguro, a gente vai organizar os bastidores do hospital. E aí a gente sabe que é onde mora a ineficiência, a falta de processos e tudo mais. Excelente, Danilo. Eu tenho visto o podcast aqui. Qual que é o nosso propósito na Brind, né? Nós queremos juntar todos os elos da cadeia de valor numa mesa para discutir. Se temos um problema, precisamos discutir. Infelizmente ainda não conseguimos, mas o podcast, ao trazer diferentes perspectivas, uma abordagem super plural e trazer diferentes elos da cadeia de valor, consegue juntar, mesmo que de forma virtual, todos esses elos. Então eu sei o que o fornecedor ele pensa, eu sei como o comprador ele pensa, eu sei como a operadora de plano de saúde pensa, porque expõe aqui a sua visão no podcast. E você falou do hospital. É interessante isso. Até o mestre Oyama, ele participou aqui do podcast, né, Carlos Oyama. Eu estou fazendo uma certificação de supply chain, Danilo, pelo Sebex, né? Eu tenho contato muito com compradores. É interessante conhecer também a visão do comprador. Perfeito. Porque quando você conversa com eles, de repente o comprador hospitalar, sobretudo no SUS, tá, Danilo?
ele vai comprar também desse copo aqui, a água, e até um material mais complexo. Muitos falam, vocês deveriam ou poderiam nos ajudar a comprar melhor. O que é comprar melhor? Ou o que é ajudar a comprar melhor? É dar mais informações. O meu produto ele é melhor por conta disso, ele tem tais evidências científicas, ele tem tais materiais, insumos. Então, a gente também Tem que precisa levar informação e informação de qualidade. Uhum. E hoje, o que eu vejo é que alguns compradores estão dispostos a fazer isso. Mas é importante que a indústria, o fornecedor, ele vá até o cliente com informação. O que a gente vê muito, por exemplo, hoje, são áreas de acesso ao mercado. São áreas de economia da saúde, que é para entender justamente essa sistematização, Perfeito. quais são as informações econômicas que eu posso levar para o comprador e ele entender, porque você sempre fala aqui, né, Danilo, que há uma nuvem de desconfiança na nossa cadeia de valor. Então, como dissipar essa nuvem de desconfiança? É só com dados e informações de qualidade. E por isso, eu até trouxe aqui para você, né, Danilo? Por isso que a Braille também criou o anuário, que é um documento robusto, com dados e informações estatísticas sobre o nosso setor. Tá aqui, pessoal. Eu ia falar exatamente sobre isso, o anuário da Bride. Como que o distribuidor, o fabricante, o associado tem acesso? Ele já recebe? Quem não é associado também tem como receber o anuário? Como é que Excelente, funciona? Danilo. Tem como receber. O que a gente quer fazer é democratizar a informação. Uhum. O anuário, ele está no nosso site, está disponibilizado lá. Se de repente alguém quiser, olha, Davi, quero o físico, manda uma mensagem para mim que a gente vai ter o maior prazer, tá, pessoal, de mandar o anuário físico. Eu só queria falar um pouquinho do anuário, Danilo, porque assim, o que a gente faz uma pesquisa muito consolidada, robusta, tanto que a gente contrata uma empresa, uma consultoria independente para lidar com esses dados, com todo o foco em governança, todos os mais altos padrões de qualidade, para fazer essa pesquisa. Isso é importante falar. Nós temos uma amostragem muito boa, viu, Isso que eu ia Danilo? perguntar, são quantos associados hoje? E se vocês têm uma estimativa desses associados, o quanto eles representam do setor? Excelente. São 310 empresas associadas. A grande maioria é distribuidor. A grande maioria é distribuidor, mas nós temos também importadores, Tá. master, né, que fala, Uhum. e os fabricantes também. Hoje, de acordo com o nosso anuário, esses fornecedores, no ano passado, faturaram 11 bilhões. Tá? Então, é um número muito expressivo. Mas é interessante também, tão expressivo quanto isso, e já vou adiantar aqui o tema, é a questão da retenção de faturamento. Né, Danilo? Então, normalmente o pessoal fala, nossa, eles faturam muito, 11 bilhões. Faturar é uma coisa, receber é outra. Mas o receber, Exato. né, só de retenção de faturamento, são 2,3 bilhões, Danilo. Só falando aqui para o pessoal, né? Quem não sabe o que é retenção de faturamento? Pessoal, retenção de faturamento é o seguinte, o fornecedor ele encaminha o material, o produto ele é consumido, mas não há, né, a liberação da ordem de compra. Essa ordem de compra ela fica retida, ela fica represada por uma série de questões. Tem a questão de processo, nós entendemos isso, sabemos que há uma complexidade também logística relacionada a isso, mas nós entendemos também, quando eu falo nós enquanto associação, que tem outros fatores que precisam ser perseguidos. 2,3 bilhões é muita coisa. Muitos executivos, eu já ouvi isso, falam o seguinte, Davi, o que a gente está vivendo é uma espiral da morte, porque a gente está vendendo mal
porque os preços ali não são ajustados e nós também não recebemos. Então, não tem fluxo de caixa que consiga ali dar conta de tudo isso, porque os custos administrativos estão aumentando, muitos têm que se valer de empréstimos em banco, com spreads Com altíssimos. juros muito altos no Brasil. Exatamente, Danilo. E no Brasil, e é interessante, é um fenômeno também de outros países. Recentemente eu conversei com um empresário português e ele comentou que em Portugal há o mesmo problema, mas aí no contexto do sistema público. E ele até brincou comigo, ele falou, Davi, quem ganha mais dinheiro nesse sistema, ou nessa ineficiência do sistema, essas disfunções que a gente encontra, são os bancos. Exatamente. Porque tem que emprestar, né, para diversos elos da cadeia de valor em saúde. Enfim, então a gente tem vivido esse problema da retenção de faturamento. É importante dizer que a Braid também segue uma linha muito propositiva, viu, Danilo? E eu vou segurar esse assunto Perfeito, exatamente perfeito. para a gente discutir, porque eu acho que a gente abriu 3 frentes aqui muito interessantes. Exato. Você estava falando lá atrás da campanha de conscientização que vocês estão fazendo, de ensinar o que é dispositivo médico ao leigo, aos outros players da cadeia. Eu queria avançar e finalizar esse assunto. Como Perfeito, funciona vamos essa campanha, então, de conscientização do que é dispositivos médicos? Como é que vocês estão elevando, né, o nome do setor e o conhecimento do setor para outras pessoas importantes, como você falou, até mesmo o poder público, os deputados, vereadores, prefeitos, para que o nosso setor ele seja pelo menos conhecido e não confundido com Ótimo, outros setores parecidos como o farma, né? Que a gente estava falando que todo mundo Isso. conhece o nome do remédio, mas não conhece a prótese que Exato, usa. E é verdade, exato. isso não depende de classe social, não depende de inteligência. Eu tenho um amigo que muito bem sucedido, o pai fez uma cirurgia, colocou uma prótese no fêmur e ele estava completamente perdido. Ele não sabia que marca que tinha sido utilizado, ele não sabia qual marca ele deveria comprar, ele ficou assim no escuro lá no hospital, ele não sabe se a prótese que ele comprou foi a que foi realmente utilizada. E aí você fala, nossa, como ainda há um distanciamento, né, nessa questão. Então, queria primeiro contextualizar como a Braid, então, está levando essa conscientização do que é dispositivos médicos adiante. Excelente, excelente, muito bom. Bom, são 2 fases, tá? Nós fizemos em 2022, lançamos a campanha, mas foi mais na rede social. Então, criamos ali uma série de comunicados para falar o que é um implante coclear, por exemplo, o que é uma prótese ortopédica. Então, começamos nas redes sociais e, recentemente, fizemos uma série junto com uma rede de televisão com 5 episódios falando do setor de dispositivos médicos. Então, Você pode citar a rede, aliás, se quiser falar onde encontra esses episódios, é até legal. Perfeito, é a Rede Brasil de televisão. Tá. Né? Fizemos uma série junto com eles, tem nas nossas redes sociais, no site da Braid e também no YouTube da televisão. Bom, o que nós fizemos, Danilo? Primeiro de tudo é falar sobre o que são os dispositivos médicos. Né? O primeiro episódio foi focado nisso. Então, o que são os dispositivos médicos? Contamos também com a participação de um médico super renomado também na área de ortopedia, explicando o que é uma prótese, né, o que é, né, como funciona, enfim. Depois a gente explicou que é algo também relacionado à sua área, que é a operação logística. A gente tem visto o crescimento da operação logística. Então, quais são as principais etapas para que o dispositivo médico ele esteja disponível ali na cirurgia? Então, muitas pessoas não sabem, né? Porque, assim, é uma jornada muito longa. Tem a parte da fabricação ou da importação, tem a parte do registro do produto. A gente tem que salientar que é um setor altamente regulado, Perfeito. sobretudo do ponto de vista sanitário. Tem as questões tributárias, que eu vou guardar que depois a gente fala sobre isso. Não saia daqui. Exatamente, pessoal. Porque a gente pode falar de todos esses assuntos. Tem a questão tributária, tem a questão
de armazenagem desse produto, de entrega desse produto. Como é que esse produto ele foi entregue? Ele estava ali consignado, ou teve a logística vai e volta? E é interessante a complexidade desse setor, né, Danilo? Porque cada um exerce um papel fundamental. O motorista ele não é apenas motorista, o faturista não é apenas faturista, enfim. Então, nós fizemos um episódio sobre isso, falamos também do empoderamento do paciente, isso que nós discutimos aqui no começo, da redução de assimetria de informação, da importância do paciente entender aquilo que está sendo utilizado nele. Lógico, a assimetria de informação, ela sempre vai existir. O médico, ele sempre vai ter mais informação do que o paciente, porque ele estudou para aquilo, ele sabe. O problema ou o desafio é, como dividir essa informação de uma maneira inteligível com o paciente. Olha, Danilo, eu vou fazer isso, o procedimento vai ser esse, eu adotei essa técnica ou vou adotar essa técnica em função disso, ou esse tratamento em função disso. Poderíamos sim adotar um tratamento mais conservador, mas no seu caso é melhor fazer a cirurgia. É levar informação para que o paciente ele se sinta mais tranquilo, Sim. menos vulnerável, mais empoderado. E vou te falar, o paciente ele é a última ponta, é a ponta realmente mais sensível, afinal de contas é a vida dele em jogo, é a saúde dele em jogo, mas o próprio marketing das indústrias. É óbvio que você fazer o marketing, um folheto, um folder, um vídeo institucional de um produto, um dispositivo médico, não é tão legal ou tão colorido ou você tem tanta liberdade criativa para você fazer uma campanha de marketing no varejo, por exemplo. Mas bate muito no storytelling. Talvez o setor de dispositivo médico seja um setor onde você tem mais tecnologia embarcada. Você tem tecnologia que influencia diretamente no corpo humano. Então, em vez da gente ficar focado muito somente no marketing técnico, que você vende só para o médico, só para o hospital, e tem que ter essa jornada que vocês estão tentando criar, é muito de mostrar assim, tudo bem, tem o grampeador lá com a tecnologia tal, o que isso significa no corpo? Significa que você vai costurar o órgão com muito mais eficiência? Significa que você vai colocar uma prótese que ela se adapta muito melhor à anatomia do corpo humano? Significa que você vai colocar uma válvula cardíaca, uma válvula de nervo de uma maneira que você não vai nem abrir a pessoa? Isso interessa o leigo. Nossa, que tecnologia embarcada, que coisa inteligente. E temos produtos maravilhosos hoje no que tange segurança e qualidade de vida do paciente pós-cirurgia. E aí a gente vê o folder sempre focado só no médico, né? Porque a venda acontece ali no médico ou no comprador do hospital ou na fonte pagadora. Mas o paciente ele pode ser um grande microfone, um grande megafone do Danilo, setor. Perfeito, perfeito. Eu acho que e tem uma evolução aí, tá? Sim. A gente precisa reconhecer isso. Antigamente, essa parte do marketing, foi o que você falou, era focada mais em um elo. O que a gente percebeu também é que o setor de dispositivos médicos, até por não conhecer o que poderia fazer em termos de marketing, adotava uma postura mais conservadora. Hoje consegue atuar mais nas redes sociais, mas precisa também adaptar a linguagem. É isso que você falou. A linguagem, muitas vezes, ela é muito técnica. Então, a gente precisa trazer uma linguagem que ela seja mais palatável para o paciente. E é isso que você falou, Danilo. São tecnologias que transformam vidas. São tecnologias que trazem de novo a mobilidade da pessoa. A pessoa ela não conseguia andar. Sim. Com uma cirurgia ali que foi implantada uma prótese, ela voltou a andar. Uma coisa simples para a gente, amarrar o cadarço, pessoas que não conseguiam. Então, a tecnologia, ela está relacionada à mobilidade, ela está relacionada a movimento, ela está relacionada à produtividade, ela está relacionada à produtividade. E é isso que a gente também tem que entender, porque muitas vezes, e até nas discussões junto com os clientes, muitas vezes a gente fica naquela equação de primeiro grau, né? A linear.
E a gente esquece que tem as ramificações. Essa tecnologia ela é capaz de trazer a pessoa, né, para o mercado de trabalho mais Exatamente. rápido. Essa tecnologia ela tem uma... Capaz de tirar a pessoa de um estado depressivo, de um estado vegetativo. Exato. Por exemplo, um implante auditivo. Exatamente. Eu tenho um exemplo na minha família. Né? E a audição, por exemplo, está relacionada muitas vezes à depressão. Porque a pessoa ela não ouve direito, Exatamente. aí de repente a pessoa ela passa a não querer conversar com outras, porque ela não consegue ouvir, ela para de interagir. Perfeito. Ela começa a se isolar. Então, muitas vezes, é interessante isso. Eu não sei os dados A estatísticos visão tem totalmente a relação com a educação. com a criança educação. deixa de querer aprender, deixa de ir para a escola porque não consegue acompanhar. Perfeito. Então, está relacionado à inclusão. Sim, É isso mesmo. Então, essa narrativa, e não é uma narrativa barata. exato. Tá? Não é um storytelling construído de forma ali tão Apelativa. apelativa. Então, departamento de marketing, é muito interessante isso. E eu falo aqui para o departamento de marketing, estejam juntos com vendas e também com a área de compliance. Porque é importante também ter campanhas Exatamente. que estejam de acordo com as regras. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Esse é um outro capítulo que a gente pode falar também. Legal. Vamos avançar aqui no tema. Eu queria só fechar também o tema do anuário, Legal, que nós legal. falamos, né? Aqui tem muita informação. Muita, Daniel. Uma informação que eu já citei em outros episódios que veio desse anuário, que eu achei bastante interessante, é a dependência de grandes distribuidores que o Brasil tem. Muitas vezes a indústria dá aquela percepção que o distribuidor você consegue trocar muito fácil, e não é bem assim. Quando você olha nível de faturamento, você conta aqui, a minha conta chegou a mais ou menos a 20 distribuidores hoje que faturam acima de 50 milhões anuais. Ou seja, se você precisa de um grande distribuidor na sua cadeia, você tem uma dependência, você precisa saber encontrar e saber escolher o parceiro certo para divulgar e potencializar o seu negócio naquela região, naquela ponta, né? E você tem uma outra série de distribuidores pequenos e médios que de repente estão fazendo um trabalho de nicho ou estão numa região mais distante que precisam dessa atenção. Então isso me chamou muito a atenção, que a gente fala muito da venda direta, né? Que é a indústria indo direto no hospital, cortando o distribuidor. Eu acho que é uma tendência que estabilizou e tem mercado para todo mundo. Mas o Brasil é continental. Se você não tiver alguém olhando o médico lá do interior para trazer ele para uma educação continuada, para dar luz a ele e não somente aos médicos que estão mais centralizados nas capitais, o Brasil perde muito. E eu acho que tem essa função também, né, de você conseguir potencializar diversas regiões em diversas tecnologias diferentes, e o distribuidor ele leva essa tecnologia. Isso é excelente, essa tua visão, viu, Danilo? O que a gente costuma falar, como tudo hoje em dia nesse movimento de complexidade, não tem algo, uma estratégia que ela acabe atendendo a tudo. Né? One size fits all. Né? Não tem ali um blazer que ele vai encaixar, certo, em todos os tamanhos. Então, o que a gente vê, sempre vem essa pergunta, né? A distribuição vai acabar? A nossa visão é de que ela não vai acabar. Justamente por conta do Brasil ser um país continental, um país com várias, né? Tem os rincões aí do nosso Brasil, que é o distribuidor que chega. E cada local tem a sua cultura, tem o seu modelo de negócio. De repente, o fornecedor, o fabricante, ele quer atender ali uma região e ele não está acostumado com aquela região. Então, o que a gente costuma dizer são esses modelos híbridos. É conhecer qual que é o mercado, se é via operação logística ou se é via distribuição direta. E é isso que você falou, Danilo. É conhecer o seu parceiro comercial. Nós da Bride investimos muito na parte de compliance. Temos um código de conduta e incentivamos também que os nossos distribuidores associados tenham programas de compliance efetivo para justamente, o que a gente sempre fala, separar o joio do trigo.
Então vamos pegar esse gancho. Acho que a gente está chegando quase na metade do episódio e tem 3 assuntos muito importantes que a gente precisa falar. Perfeito. Já explica então, Davi, qual é a visão mais atualizada de compliance hoje para esse setor? Porque quando o compliance chegou, surgiu muito após a máfia das próteses, inclusive, onde todo mundo correu atrás de compliance, eu vi assim muito desbalizamento. Eu vi indústrias sendo penalizadas porque fizeram uma régua e um lápis para dar de presente pro cliente no final do ano, ao mesmo tempo que eu vi indústria fazendo mega eventos com conflito de interesse e não acontecia nada. Em que ponto parou o compliance? O que é compliance para você, para a Bride hoje? O que é permitido, o que não é? Que legal essa pergunta, Danilo. Obrigado, muito bom. O que eu sempre falo, e esse é o problema dos extremos, tá? Muitas vezes é um movimento pendular. Exatamente. Muito restritivo, aí de repente vai para o super flexível. O que a gente precisa chegar é no meio do caminho ali. No meio do caminho não é que a gente não chegou até o final. No meio do caminho é o equilíbrio. Eu acho que o ponto é o equilíbrio. Porque, assim, foram medidas muito restritivas, muitas vezes. E é interessante porque, assim, quando a gente conversa, principalmente com o poder público, não conhece o setor de dispositivos médicos. E aí, às vezes, tem conflito de interesse onde não tem. Enfim, teve até uma medida, por exemplo, que não prosperou, porque nós explicamos também um pouco da dificuldade disso. Por exemplo, o que foi aventado, né? Há um risco de fidelização da indústria da saúde com o profissional da saúde por meio da educação profissional. Então, levantaram esse risco. Qual que foi a conclusão para mitigar esse risco? Vamos eliminar essa interação. Por isso que a gente fala, às vezes, não vai atacar o risco principal e vai transferir o risco e a responsabilidade. O que nós dissemos? É muito importante a educação profissional, porque eu, enquanto indústria, conheço a tecnologia que eu criei. E eu preciso treinar o médico Danilo para que ele consiga utilizar corretamente aquela tecnologia para garantir a segurança e eficácia do procedimento. Então, é um dever ético do fornecedor realizar a educação profissional. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado para não banalizar algumas coisas. Então, não é sair de um extremo e ir para o outro. O que é banalizar? Por exemplo, eu vou dar um iPad para o médico. Mas por que você está dando um iPad para o médico? O iPad ele tem uma função educacional, porque eu vou colocar uma aula ali. Mas você pode apresentar essa aula de diferentes formas, de diferentes maneiras, porque o iPad pode ser utilizado por ele para outros fins. Vou dar um óculos de realidade virtual para o médico para fins educacionais. De novo, seguindo a mesma premissa. Uma executiva de compliance, Danilo, falou uma vez para mim, ela falou o seguinte: Davi, é adotar o princípio da austeridade. Eu nunca vou me esquecer disso. O que é austeridade? É você adotar os recursos necessários para atingir um determinado fim. Nem muito, nem pouco. O recurso necessário. Então, a área de marketing, a área de compliance, a área de vendas precisam estar em sintonia para justamente seguir esse princípio da austeridade. E, voltando na sua pergunta do compliance hoje. Hoje, eu sinto que a gente já alcançou muita coisa, mas ainda, qual que é o grande ponto? Existem aventureiros no mercado. Qual que é a principal reclamação que eu recebo e a maioria das associações também recebe? Eu sigo regras muito restritivas de compliance, eu faço, mas eu olho para o lado e o meu concorrente ele não está seguindo as mesmas regras, né? O sarrafo está aqui em cima para mim, eu preciso saltar muito mais, e o sarrafo aqui para o aventureiro está muito mais embaixo.
E não é um movimento, Danilo, acho que é importante colocar isso, não é um movimento somente do fornecedor. É importante, eu sempre falo isso, que o comprador, ele compre também de Perfeito. pessoas, ou melhor, de empresas que tenham um compromisso com a parte ética. Vou fazer até uma analogia, é a lei do receptador que agora estão implementando, ou seja, eu roubei antigamente era toca-fita de carro, agora é o iPhone, né? O aumento do roubo ele só acontece porque você tem receptadores que compram a mercadoria roubada. Ótimo. Ou seja, a partir do momento que a lei ela pune igualmente o ladrão, né? Eu estou fazendo a analogia do iPhone, Sim. mas também pune o receptador, você começa a organizar isso. Então, exatamente isso. Bom, então se eu tenho um sarrafo muito alto, vamos dar certificação, vamos dar selo de qualidade para essas empresas que têm o sarrafo alto e vamos cobrar do comprador que ele vai se beneficiar de comprar de empresas certificadas. Perfeito. Né? Danilo, E se perfeito. acontecer alguma coisa por conta de uma compra visando puramente interesse financeiro e tiver uma consequência, tem que ser penalizado. Exatamente. É o conceito da cadeia de valor. Você entender quais são as práticas daqueles que o antecedem. Exato. Será que eu estou comprando de pessoas e de empresas que têm um compromisso com compliance, com a qualidade? É interessante isso, né, Danilo? Porque assim, a parte regulatória, ela não é ou não deveria ser uma vantagem competitiva das empresas. Eu vendo mais porque eu tenho registro na Anvisa. Pois é. Isso já se tornou uma obrigação. Isso aí é obrigação. É o básico do básico para você operar no mercado. Produto de qualidade e esse compromisso com a ética. E como apresentar isso de forma objetiva também. O que a gente costuma falar que não é apenas um código de conduta. Não é um papel que vai demonstrar que você é mais ou menos ético. São os seus processos, são os padrões de governança. Me permite falar aqui, Danilo, tem o Instituto Ética à Saúde também, que é um instituto de autorregulação do setor. Tá bom. Que pretende trazer todos os elos da cadeia de valor para que esses elos se autorregulem, consigam entender quais são as melhores práticas. E o Instituto Ética à Saúde criou um programa muito interessante chamado QualiES, que é para justamente auditar, tem parceiros que fazem a auditoria dos programas de compliance das empresas e falam o seguinte, olha, essa empresa realmente ela segue com os padrões estabelecidos pelo setor. Segue a lei, né, anticorrupção, dentre outras leis, e segue também, por exemplo, instruções normativas que foram lançadas pelo Instituto. O Instituto ele tem uma série de instruções normativas. Tem a questão da retenção de faturamento, tem a questão do desconto financeiro, tem a questão da transparência contábil. Isso é uma informação muito útil para quem está nos assistindo, hein? Então é importante, eu sempre falo, compradores, hospitais, façam esse movimento também de comprarem de empresas que são sérias. Porque assim a gente vai conseguir tirar, é a analogia que eu falei, separar o joio do trigo. Porque hoje, o joio e o trigo são muito parecidos, né, Danilo? E muitas vezes são confundidos. Mas tem empresas que estão investindo muito em compliance, um compromisso sério, e temos outras, que eu denomino de aventureiros, que estão aí no mercado, né, com produtos de baixa qualidade, enfim, com compromisso zero com compliance, que pelo fator preço, muitas vezes conseguem vender mais. Olha, excelente esse
capítulo que a gente teve de compliance e essa menção do Instituto e essa visibilidade da lei do, a lei do receptador, que para o nosso lado é a lei do comprador. De você também educar o comprador a valorizar o compliance. Senão fica realmente difícil você ter o sarrafo muito alto apenas para alguns. Exato. Não é verdade? Mas eu queria acelerar Perfeito, e falar do tripé fiscal que você chamou. Tripé fiscal. Isso eu acho que é uma pauta extremamente crítica e importante que está acontecendo. O que é o tripé fiscal? O que está dentro disso, Davi? Eu criei esse termo porque, assim, são vários temas que a gente tem trabalhado e tem que estar na agenda de todo empresário da área de dispositivos médicos. Eu acho que não só do empresário de dispositivos médicos, toda a cadeia de valor, os hospitais precisam entender esses temas. Então, são 3, Danilo. Tem a questão da reforma tributária, que a gente está discutindo. Tem a questão do convênio ICMS 0199 e tem também o ajuste CNF número 2 de 2024. Eu sei que a gente está com o tempo aqui curto, mas eu vou tentar apresentar esses 3, por favor, esses 3 fenômenos aqui. Reforma tributária. Todos sabem aqui que a gente está criando um IVA, né, um imposto de valor agregado. Então, todos esses impostos aí, série de impostos que a gente tem, que geram aí guerras fiscais, né, nos estados, a ideia é que para todos os setores da economia, isso vire, né, esses impostos virem um imposto único dual, porque ele vai ser um imposto, vai ter o IBS e vai ter a CBS, tá? Qual que é o grande problema que nós enxergamos para o setor de dispositivos médicos? Houve a aprovação da emenda constitucional 132 em dezembro do ano passado. E essa emenda constitucional, ela falava o seguinte: alguns setores terão um tratamento diferenciado, dentre os quais o setor de medicamentos e o setor de dispositivos médicos. O que é esse tratamento diferenciado? Terão uma redução em relação à alíquota referencial. Uhum. Então, o IVA vai ter uma alíquota, estima-se em 28%, 27%, enfim, ainda não tem esse valor. Sim. Qual que é a redução? Ou uma redução de 100%, ou seja, pagar zero, ou uma redução de 60%. Esse foi o cenário exposto na emenda constitucional. Só que essa emenda ela precisava ser regulamentada em lei. Passou pela Câmara dos Deputados, houve uma discussão intensa na Câmara dos Deputados. Várias associações do nosso setor participaram conjuntamente para defender a manutenção dessas reduções. Qual foi o grande problema? A Câmara dos Deputados apresentou um relatório de regulamentação apresentando 3 cenários. Quais são? Redução de 60% para alguns produtos, não são todos. Redução de 100% para pouquíssimos produtos. E nada, ou seja, alíquota cheia para a maioria dos produtos. Seguiu um padrão esses 3 cenários ou não? O que eles apresentaram, Danilo, que é uma metodologia com a qual a gente não concorda. Primeiro, para a gente, o que foi estabelecido na emenda constitucional são 2 cenários. O que eles apresentaram? Um cenário por lista, NCM. Então, a NCM 90, tal, vai estar na lista de 60%. A NCM 90, não sei o que lá, vai estar na lista de 100%. O primeiro problema é esse, por lista. Porque fica aquela discussão, mas o meu produto ele está nessa classificação fiscal, não está. Então, isso gera um reducionismo muito grande. E já nasce anacrônico, né? Porque a inovação ela é muito rápida, então, de repente, uma lista ela não vai conseguir representar o produto no tempo presente. Essa é uma discussão. Uma outra discussão apresentada foi o seguinte: o que eles falaram? Como que eles separaram nessas 2 listas? Produtos que têm 2 benefícios, colocamos na lista de 100%. Produtos que tinham um ou outro benefício, ou um benefício,
colocamos na lista de 60%. O que é isso? Por exemplo, a gente tem um convênio ICMS 099. Esse é um benefício. Se a empresa também tinha ou tem uma questão de PIS/COFINS também, Tá. ela entra na lista de 100%. Se ela só constava o produto dela no convênio ICMS 099 e ela não estava na lista de PIS/COFINS, Entendi. ela foi para os 60%. O que é muito ruim. É uma avaliação muito ruim, porque deixa de fora produtos super importantes que estão no convênio ICMS 099. Vou te dar um exemplo, Danilo. Por exemplo, prótese valvar estava na lista de 100%. Mas todo o material, os equipamentos acessórios, a cânula, você o usa. kit necessário para colocar, Perfeito. não está. Então, Essas são as pegadinhas dos dispositivos Exatamente. médicos. Então, assim, como que o procedimento de troca da válvula, ele vai continuar acontecendo, sendo que uma parte ficou no 100 e várias partes importantes para aquele Cara, procedimento no zero. ficaram de fora. Então, a gente está numa discussão com o Senado Federal, passou pela Câmara, agora está no Senado. Todas as associações estão juntas para mostrar a dificuldade que isso vai causar para a cadeia de valor. Bom, reforma tributária é isso. Perfeito. Convênio ICMS 099. Eu tô com medo desse convênio, porque assim, ele vai até dia 31 de dezembro, né, desse ano. Pessoal, vamos aproveitar o nosso Réveillon, né? Não vamos chegar lá no dia 31 de dezembro tendo que mudar sistema. O que acontece, Danilo? O convênio ICMS 099, ele foi renovado agora em maio, foi até dia 30 de abril, foi renovado em 1º de maio e ele vai até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, pouquíssimos meses desse convênio. O que é o convênio? Alguns produtos, tem uma lista de produtos, se eu não me engano, quase 200 produtos, NCMs, que tem a alíquota zero de ICMS. Uhum. Tá? Alíquota zero de ICMS para alguns produtos. Sempre é renovado esse convênio. Agora, o que a gente percebeu, a renovação está mais curta. E qual que é o problema da renovação? Precisa passar por algo que chama CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ou seja, todos os secretários de Fazenda, 26 mais 1, participam dessa reunião do CONFAZ. E precisa ser unânime essa decisão para a renovação do convênio. Então, essa primeira etapa, que é uma etapa difícil. Garantir a unanimidade de todos os conselheiros. Segundo, a internalização. Talvez o ganhou, mas não levou. Porque cada estado também precisa, de acordo com seus critérios, internalizar o convênio. Então, o que as associações já estão fazendo é conversar com todos os intervenientes desse processo, CONFAZ, secretarias de saúde, secretaria de fazenda, para demonstrar a importância de tudo isso. Porque houve um movimento lá atrás, em 2021, de revogação desse benefício, que foi muito ruim, não só para o fornecedor. Por isso que eu falo, precisa estar na agenda também dos hospitais e das operadoras de planos de saúde, porque se o fornecedor ele perde esse benefício, isso vai impactar até em termos de preço para aqueles que Mas compram. pelo que eu entendi, você não está tão otimista com a renovação desse convênio. A ideia seria os fornecedores já terem um plano B, é isso? É importante pensar nisso. Com certeza, nós estamos batalhando muito para isso, porque vimos a dificuldade que foi em 2021. E dá tempo, Davi, de passar pelo CONFAZ e de passar pela internalização em caso de sucesso até dia 31 de dezembro? Dá tempo ainda. Dá tempo. Uma vez que entenderem que é importante, dá tempo para fazer isso. Tá. Tanto que a renovação no primeiro semestre, como é que ela foi? Ela aconteceu dia 30 de abril.
Na verdade, ela No aconteceu último dia. no último dia. É Brasil. Danilo, o Brasil, eu tava no meu é o Brasil na feriado, sua essência. eu não consegui Meu aproveitar Deus. o feriado do dia 1º de maio, porque tava todo mundo pensando, será que vai ser renovado ou Sim. não vai ser renovado? E quando apareceu no Diário Oficial do Estado de São Paulo, todo mundo ficou contente, porque era avisar o cliente, tem toda uma questão de mudança de sistema, Sim. enfim. Bom, agora vamos para o ajuste CNF, né? Esse eu quero ouvir. Principalmente a cláusula dos 180 dias. Exatamente, Danilo. O que que acontece? A gente tem um ajuste CNF, né, um regime especial para envio de OPME para hospitais e clínicas. Então, a Fazenda reconheceu isso, a necessidade de ter um regime especial, dada a complexidade do nosso setor. Então, a empresa, ela manda o produto por meio de remessa, esse produto ou vários produtos podem ser não utilizados ali, né? Utilizados ou não no contexto cirúrgico, alguns produtos voltam e, logicamente, alguns produtos foram utilizados. E qual que era a visão da Receita Federal? Eu estou enxergando alguns produtos que vão, alguns produtos que voltam, mas vocês não estão faturando esses produtos. O que está acontecendo aí? A gente não fatura porque não foi liberada a ordem de compra. Perfeito. Mas na visão do regulador, na visão do essa é uma questão entre as partes. O que o ajuste CNF 2, agora de 2024, ele trouxe? Ele trouxe também a questão dos 180 dias. A operação ela precisa fechar em até 180 dias. O que não significa, pessoal, é interessante falar isso. O que não significa assim, a toda operação eu posso colocar esse cronômetro de 180 dias? Não, não é isso. Porque tem coisas que vão e voltam, e assim que você retornar simbolicamente o produto, e a legislação ela é clara, retornou simbolicamente, você tem que faturar no mesmo mês de competência. Então, voltou, fatura. Mas a operação como um todo, até 180 dias, aí vamos pensar nos consignados. Perfeito. Né? A gente tem esse regime de consignação também. Muitos produtos que ficam no hospital. Esses produtos, assim que chegar o prazo de 180 dias, eles vão precisar retornar. Tem que fazer uma nova remessa de consignado. Exatamente. Retira tudo e volta E leva uma volta nova novamente. remessa. Então, É dessa fazer forma. esse movimento. E é importante que os hospitais e as operadoras de plano de saúde entendam esse Exatamente. movimento. E se der os 180 dias, como é que vai fazer a parte, nem do consignado, a parte do faturamento pendente? Como é que está a sua visão sobre isso? Faturamento à revelia? Vai ter que faturar a revelia. Porque senão O dolo cai pro lado do fornecedor, fornecedor. exatamente. Olha aí eu derrubando aqui, O destruindo tema estúdios. ele é tão Em 20 episódios nunca destruiu estúdios. Mas é o tema difícil, viu, Danilo? Vai ter que faturar a revelia. Por isso é importante que o hospital entenda isso e a gente consiga construir um sistema, né, uma parametrização para não gerar esse risco tributário para o fornecedor. É isso que eu sempre falo. O fornecedor ele tem um risco duplo em relação a isso. Ele tem o risco do capital, está parado. E agora vai ter o risco de não cumprir. Ele tem um com o risco CNF. tributário. E ao ter um risco, ele vai pagar uma multa. E são multas pesadas que podem até fechar a empresa. É o que eu falei, ou a gente coopera, ou todos nós morreremos abraçados. É importante esse ambiente de cooperação, pensando na conformidade, olha lá o compliance, conformidade tributária. Eu dependo do Danilo para conseguir estar em conformidade com uma regra. E já existe uma campanha junto aos hospitais para educação dos hospitais em relação ao novo ajuste CNF? Como é que Existe uma campanha, Danilo, excelente. O que nós fizemos foi emitir um comunicado, fizemos também uma série de artigos nas redes sociais, né, na imprensa também. E o que a gente quer fazer, e eu sei que tem muitos representantes hospitalares aqui que nos veem e nos ouvem,
é que nos chamem. Chamem a Abradee Não para deixe para a conversar. última Não hora, para deixe falar para a que não última hora. sabia, que não foi E avisado. aqui eu quero também agradecer alguns hospitais que fizeram um movimento de procurar a Abradee. Isso é muito importante. Eles disseram, Davi, Abradee, queremos entender o que é esse ajuste CNF para a gente conseguir também implementar aqui no hospital. Foram poucos hospitais expressivos. Então, eu quero aqui agradecer esses hospitais que sabem aqui, que nos procuraram para entender um pouco mais esse sistema. Mas é importante também, Danilo, que as operadoras de plano de saúde também estejam nesse movimento. Tá? E a gente sempre se colocou de uma forma muito propositiva. Vai ser uma gestão dupla do consignado fixo, que é o que está lá no hospital, ter esse controle de saber fazer os enxovais, né, no tempo certo. Isso. E essa do faturamento pendente era a minha dúvida mesmo. Então, o faturamento à revelia vai ser a opção, a última opção, vamos dizer assim, para que o dolo não caia para o lado do fornecedor. Né? Tem uma outra cláusula do ajuste CNF que eu achei curiosa, que é uma cláusula de consignação. Ele começa a permitir uma dupla consignação, é isso mesmo? De hospital para hospital? Isso. Como é que funciona para não ter confusão? Porque a consignação da consignação ela é proibida. O que mudou nessa leve flexibilização da consignação? Essa é uma novidade, Danilo. Essa é uma novidade e também é uma novidade, por exemplo, quer dizer, não é uma novidade, tá, pessoal? Mas é algo que muitas vezes a gente não vê acontecendo, que é a questão do contrato de comodato. Isso é um outro ponto para a gente falar. O que é o contrato de comodato? A empresa empresta uma série de equipamentos, acessórios, instrumentos, e esse empréstimo ele precisa ser regulado por um instrumento. Muitas empresas têm dificuldade também para colocar esse contrato. Então, eu costumo dizer que é um movimento também visando a contratualização do setor de dispositivos médicos. Isso a gente colocou no nosso anuário. Ainda, logicamente, a contratualização com o fabricante é uma contratualização expressiva, mas a gente não tem contratos, muitas vezes, com os hospitais, com as operadoras de plano de saúde, para regulamentar todas essas questões, incluindo essa questão da dupla consignação. Tá? Porque antes não podia. Então, né? A indústria pode comodatar para o distribuidor e o distribuidor pode comodatar para o hospital, é isso? Se houver um contrato de comodato que mostre este lastro. Exatamente. O importante é a rastreabilidade. Estou comodatando o número de série tal, do equipamento tal, para o hospital tal, pelo prazo de X dias. Exatamente. É um termo simples, né? O contrato de comodato. É um termo simples. Tá? Muitas vezes o que as empresas fazem é um contrato guarda-chuva ou tem um termo ali específico para o comodato. Davi, o papo tá ótimo. Eu vou estender um pouquinho o episódio com você, porque eu acho que a gente não pode deixar de passar pelo que é importante. Vamos falar de retenção de faturamento, que talvez tenha sido o tema que eu mais falei nessa temporada do OPMcast. Não importa quem estivesse na cadeira, eu falei de retenção de faturamento. E eu quero ouvir a posição da Abradee em relação a isso, a sua visão de como atuar na cadeia para mitigar essa espiral da morte, como você já citou aqui anteriormente, que está levando muita gente a uma condição financeira crítica. Sim. E a sua visão, se isso tende a melhorar, e se tende a melhorar, por que vai melhorar ou não? Perfeito, Danilo. Eu costumo falar, o pessoal fala muito de sustentabilidade financeira. Eu sempre falo que o nosso fornecedor, sobretudo pequeno e médio, ele está lutando pela subsistência. Sem dúvida. É a sobrevivência dele. Ele já está nesse espiral da morte. Quando eu ouço a retenção de faturamento, olha, a gente tem tanto, enfim, eu fico muito triste. Sinceramente, eu fico triste em relação a isso. Porque a gente já sabe a dificuldade de fornecer, toda essa complexidade que eu comentei anteriormente, e o receber não deveria ser uma dificuldade. Sabemos, e é uma postura da Abradee, nós queremos ser propositivos em relação a isso. A nossa ideia, de novo, é juntar todos na mesma mesa para criar um mapa, por exemplo, um mapeamento de todo esse processo
da autorização da cirurgia, a cirurgia ela foi utilizada, o produto foi utilizado na cirurgia, apresentamos todos os controles, folha de sala, muitas vezes a cirurgia ela já vem empacotada e muitas vezes a gente vê que ainda ocorre o fenômeno da retenção de faturamento em cirurgias empacotadas ou em cirurgias eletivas, em relação às quais tudo que foi cotado foi devidamente utilizado. Então, não deveria ter um atraso nisso. O que acontece, Danilo, que a gente viu? Muitas vezes, o processo em si, ele é teoricamente simples. Mas o que acontece? Tem negociações, às vezes, entre o hospital e o plano que muda ao longo do caminho. Então, um produto que ele era conta hospitalar, ele passa a ser da operadora de plano de saúde, ou vice-versa. E o fornecedor, ele não sabe desse processo. E, de repente, o prazo ele vai crescendo, e ele não tem previsibilidade. Ele sabe que o produto foi utilizado, ele sabe que nada foi utilizado a mais, porque ele tem esse controle, mas ele não consegue obter uma resposta, pelo menos um horizonte temporal de quando a cirurgia, né, ou melhor, o produto vai ter autorização do faturamento, que é a primeira perna, e depois quando vai ter o pagamento, o efetivo pagamento. Então, imagina você, fornecedor, no escuro. Sim. Eu não sei quando vai ser faturado e eu não sei quando eu vou receber. E qual que é a proposta, Davi, de melhoria? A nossa Tem um caminho? proposta é fazer um sistema integrado. Primeiro, tem que ter processo, tem que ter uma padronização. Uhum. Olha, esse produto vai ser aqui, esse produto ele não é híbrido, esse produto ele é conta hospitalar ou esse produto é Tá bom. E a minha proposta é quase como uma parametrização, Danilo. Não tem a parametrização das importações? Canal verde, canal amarelo, canal cinza, canal vermelho. Assuntos muito complexos, canal cinza. Tem um risco de fraude ali, canal cinza. Mas se a empresa, ela sempre entrega tudo bonitinho, não tem nenhuma intercorrência ao longo do processo, ou é uma cirurgia eletiva, um pacote, canal verde. Adorei. 30 dias, olha, eu vou te dar um prazo de 30 dias para liberar esse faturamento. E é importante também um sistema integrado onde todos tenham acesso às informações. O fornecedor ele consiga enxergar quando aconteceu a cirurgia, o hospital a mesma coisa. Se tem algum red flag, olha, teve um red flag aqui, logicamente, a gente pode parametrizar esse sistema. Teve um red flag aqui, eu acho que esse produto aqui ele não foi cotado, foi utilizado a mais. Mas é importante que se estabeleça um canal de comunicação com o fornecedor. Porque esse é um grande problema. Olha a importância da comunicação, né, Danilo? Muitas vezes o fornecedor ele não sabe nem com quem falar. Ou ele manda ali para um e-mail que não existe mais, ou a pessoa não responde. É neste nível. Não é? Exato. Então eu não sei, eu tenho um problema com o Danilo, eu não sei qual que é o e-mail dele. Eu não consigo falar com ele. E o outro lado fica muito tranquilo de não responder o e-mail se ele não tiver a Exatamente. Por isso que eu acho que tem que ter um prazo. Porque todo o sistema ele se coordena para atender aquele prazo. Então, se o Danilo não respondeu em um dia, o prazo está se esgotando. Ele vai ter que responder em algum momento e com informações claras sobre o porquê não passou aquele processo. Tem que ter uma justificativa. Olha, a sua ideia é muito boa, Davi. A gente conversou com muitas pessoas, você trouxe algo, eu não diria simples, porque não é simples envolvendo o que a gente está, a questão de retenção, mas ele é um caminho. Porque você, exatamente, você tem uma massa de informações sendo enviadas entre pessoas, entre empresas da cadeia de valor, informações corretas e incorretas de bons distribuidores, de maus distribuidores e vice-versa. E tudo está caindo no mesmo balde. A partir do momento que você caracteriza o que é
um procedimento simples, de um procedimento médio, de um procedimento complicado, e você cria o canal verde, amarelo e vermelho, vamos dizer assim, pro distribuidor, no relacionamento dele com o hospital, dele com a fonte pagadora, você já divide. E isso é uma máxima de gestão. Lá na LogMed teve uma época que na nossa área de qualidade você tem as ocorrências normais, né, que acontecem em qualquer empresa. Só que todas as ocorrências eram tratadas no mesmo balde. Então tinha uma ocorrência realmente grave que ficava sendo... ela tinha um atraso porque você estava resolvendo uma ocorrência talvez simples e recorrente. E eu criei o que é um semáforo, exatamente isso. Ocorrências que não têm impacto à vida, você tem um prazo mais longo para a resposta, e ocorrências que têm impacto na vida do paciente, você responde imediatamente. Aí você coordena as prioridades. É a mesma coisa com os pedidos. Cirurgias ou setores que já estão mais determinados, já estão empacotados, já não tem risco de fraude. Você entra no canal verde que tem ali até 30 dias. Você dá previsibilidade. Exatamente. Isso aqui que realmente ainda tem muita questão de definição médica, que o produto ele é muito subjetivo, o médico escolhe, tem a troca de produtos no meio uma questão de emergência, tem produtos que são utilizados sem autorização. Você coloca num bolsão de 90 dias. Só que você dá essa previsibilidade. Eu sempre usei a palavra aqui previsibilidade. Tem que dar previsibilidade. Só que eu não sabia como dar. Você envelopou de uma maneira eficaz. Isso é importante também, Danilo, para a educação de todos, porque de repente a gente identifica que o processo ele está travando em função de um problema do fornecedor. Pode acontecer também, olha, você não está entregando de forma redonda, né? O processo ele não está redondo. Então, a Braide, converse também com os fornecedores. E os outros elos também. De repente, há um problema ali na central de compras. Né? Como é que a gente pode... De novo, é a questão da previsibilidade, é a redução da assimetria de informação, porque se todos têm acesso à mesma informação, não dá para falar em assimetria de informação. A gente começa a criar indicadores. Os indicadores são criados porque quanto tempo esse processo está parado na unidade hospitalar tal, por que ele está parado há tanto tempo, ou por que ainda não houve a autorização desse procedimento. Então a ideia é reduzir essa simetria de informação e que todos enxerguem a mesma informação. Deixa eu só fazer um parênteses para a gente terminar aqui, Davi. Esse comunicado que a Braide fez para os hospitais em relação ao CINF, vocês também encaminham esses comunicados para que todos os associados também façam as suas comunicações para os hospitais? Não seria algo interessante até para você diminuir essa assimetria de informações? Ou seja, uma coisa é a Braide, que é uma associação encaminhando. Outra coisa é você ter 300 associados, cada um encaminhando a sua comunicação, que pode seguir um padrão Braide, para todos os seus clientes. Perfeito. Será que isso não potencializaria essa questão da simetria de informações? O que a gente faz, Danilo, Vocês podem fornecer esse encaminhamento? Pode, a gente sempre faz isso, tá? Normalmente a gente começa avisando o nosso associado. Então, olha, estejam cientes disso. Temos um comunicado que você pode encaminhar também. Ótimo. Mas, normalmente, eles pedem que a gente encaminhe por conta da força da associação dessas 300 e poucas empresas. Que eu acho que vai chegar um momento que eles vão ter que mandar também. Exatamente. Na hora de faltar ali 15 dias para os 6 meses e alguns hospitais, infelizmente, não compactuarem, talvez é importante ter essa comunicação de massa. Né? Porque você está faturando a revelia. Exatamente. Em função disso. Exatamente. Então, é importante também que os sistemas de ERP das empresas também contemplem esse cronômetro. Olha, tá dando 160 dias. Tá acabando aqui, né? A ampulheta aqui tá acabando. Então, é importante que você converse com o hospital. Olha, hospital, vamos fechar esse processo, porque tá acabando o meu tempo, né?
Davi, muito legal. Acho que, ao contrário de alguns Adorei. outros episódios que a gente entrega tudo na primeira meia hora, esse foi o contrário. A gente esquentou meia hora, contextualizou Legal. muito bem e entregou muito conteúdo agora aqui no final. Olha, confesso que é difícil ter alguém com uma oratória tão boa, né? Eu fiquei até em silêncio boa parte do episódio, porque a sua oratória é realmente Obrigado. muito boa para explicar, sua didática simples e eficaz. Eu queria só fazer o jogo de palavras rapidinho e Olha a gente só, encerra. vamos lá, legal. OPME, Fascinante. governo, Importante. logística, Complexa. hospitais, Importante. convênios, Desafiador. indústria e distribuição. Essencial. Perfeito. Davi, eu te agradeço. Eu acho que eu gostaria de encerrar com você deixando aqui nessa câmera os contatos da Abrai, de rede social, para quem quiser seguir, que ainda não conhece. Perfeito. Obrigado, Danilo. Então, faço um convite aqui para quem não é associado, nos procurar, www.abraid.com.br. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn e também eu fico super à disposição de conversar com vocês, hospitais, planos de saúde, porque a nossa ideia enquanto associação é levar informação de qualidade sobre o nosso setor. Obrigado, viu, Danilo? Obrigado. Estivemos com o Davi Uemoto, gerente executivo da Abraid. E a você, muito obrigado pela audiência e até o próximo OPMEcast.